Realmente é um grande privilégio nós reunirmos ao nome do Senhor Jesus para estudarmos um pouco da palavra de Deus e também para sermos edificados, instruídos, orientados e também uma grande oportunidade para anunciarmos o plano bendito de salvação que se encontra na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, por muitas vezes, ao longo do seu ministério terreno aqui no mundo, ele chamou a atenção dos seus ouvintes, dizendo: olha, vocês foram criados, dotados de ouvido, então ouçam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele muitas vezes repetiu esta frase como uma advertência, mas também como um incentivo. E mesmo os discípulos que tiveram o privilégio de ouvir o Senhor Jesus Cristo, em muitas ocasiões, em muitos ensinos, algumas vezes no meio da multidão, outras vezes separados a sós, o Senhor também disse para os seus discípulos que era necessário que ele fosse assunto aos céus, elevado aos céus e glorificado nos céus, para que então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, pudesse vir e esclarecer muitos assuntos para os seus discípulos, para os seus filhos. Era a obra do Espírito. O Espírito viria e muitas coisas que foram ensinadas seriam entendidas, compreendidas na sua exatidão. Um trabalho da terceira pessoa da Trindade. O seu ministério é revelar, é instruir na verdade, é conduzir os seus filhos e filhas a compreender a palavra de Deus. E é nesse campo que ele atua, nos convencendo da justiça, do juízo, nos convencendo da necessidade de confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É esse o seu campo de trabalho, de atuação. E olha, irmãos e irmãs, prezado ouvinte, o Criador nos criou e colocou os nossos ouvidos a um palmo do nosso coração. Mas não existe um caminho de mais difícil transposição. Não existe um caminho com mais obstáculos do que esse pequeno palmo. A multidão de pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a pregação do Evangelho, ouvem o plano bendito de salvação realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Mantém os seus corações endurecidos, até o dia em que, por graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo do Senhor atua no coração dos ouvintes, levando-os à convicção. Não somente a convicção dos seus pecados, mas também a convicção de que em Cristo ele tem o perdão dos seus pecados. E é isso que nós desejamos a você, prezado ouvinte, é isso que desejamos todos nós, irmãos em Cristo, compreendamos. Porque a compreensão desses fatos nos leva ao ministério de oração, compreendendo que esta obra ela é realizada pela graça de Deus em conjunto. Ele diz: ide, e nós vamos. E ao ir, nós vamos e anunciamos e proclamamos o Senhor Jesus e a sua obra. E ele então, na pessoa do Espírito Santo, qualifica essa obra em conjunto com nós, convencendo as almas perdidas. Esse é um trabalho do Senhor.
Nós não somos capazes, irmãos e irmãs, de convencer o incrédulo. Nós não somos capazes de fazer brotar em seus corações o raio de luz, de fé e de confiança no Senhor. Mas isso o Senhor o faz. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E nós podemos anunciar o Evangelho com a certeza de que o Senhor fará tudo aquilo que Ele tem prometido. Tem feito em nós. As nossas próprias vidas é o resumo dessa experiência que estamos a descrever. Éramos endurecidos, obstinados, mas diante da palavra de Deus, diante da anunciação do Santo Evangelho do Senhor, o Espírito Santo tocou em nossos corações, quebrantou, fez descer do ouvido para o coração. E então retivemos a palavra no coração. E nós somos transformados pelo Senhor. Que graça, que misericórdia. Como nós poderíamos, irmãos e irmãs, nos salvar? Não somente uma grandiosa obra realizada pelo Senhor, mas também um convencimento e a compreensão de todos os fatos dessa obra se derem em nossa vida unicamente por graça e por misericórdia. Por graça e por misericórdia. Que isso também nos leve a uma adoração sincera. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu realizastes por meio de Cristo. Muito obrigado por ter me convencido dessas realidades. Há uma multidão de pessoas que anunciam ser cristãos sem ter permitido descer dos seus ouvidos ao seu coração. Acham que ser cristão é apenas professar o que eles chamam de uma religião. Não, eu tenho minha religião. Não, eu acredito sim na existência de Deus. Mas quando Ele entra em nossos corações, Ele não somente perdoa os nossos pecados, nós vamos ver isso. Ele também nos vocaciona. Ele também passa a ser o proprietário das nossas vidas. Proprietário do nosso ser. Podemos dizer que isso está bem exemplificado no termo redenção. Somos redimidos. Somos comprados como num mercado. Somos adquiridos pelo Senhor. E passamos a ser propriedade do Senhor. Isso qualifica a obra de todos nós. A compreensão de que Ele é nosso Senhor. Dono de nossas vidas. E então, isto tudo realmente mostra o privilégio que temos em ter o Senhor como Senhor e Salvador e em servi-lo. Avançando um pouco nos nossos estudos, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Nessa noite nós faremos um estudo expositivo, estudando versículo a versículo, 2 Timóteo capítulo 1. Neste capítulo, o apóstolo Paulo aborda as qualidades morais e espirituais necessárias aos servos de Deus em dias de fracasso, de ruína. As qualidades morais e espirituais que devemos ter como servos do Senhor. O apóstolo Paulo, então, escreve a Timóteo, já preso em Roma, já depois de ter percorrido todo aquele trajeto que conhecemos, preso ali em Jerusalém, encaminhado a Roma, e então já em Roma ele escreve algumas cartas, entre elas 2 Timóteo. E ele diz, o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo podia escrever essas palavras com alegria, conhecendo como foi outrora a sua vida.
Ele tinha plena convicção de que foi a vontade de Deus, a sua salvação, o seu perdão e o seu chamamento. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Em outras epístolas, defendendo o seu apostolado, ele disse que o seu apostolado foi unicamente, exclusivamente um chamado de Deus. Ele não consultou carne e sangue. Ele não foi elevado a essa condição por uma ordenação humana. Não foi um conjunto de pessoas que reuniu e disse, olha Paulo, agora você é um apóstolo. Ainda que, irmãos e irmãs, sei que a igreja local está estudando o livro de Atos, na igreja de Antioquia, ele e outros irmãos foram separados para proclamar a palavra de Deus. Aquela igreja local tinha esse interesse, manifestou esse interesse, dirigidos pelo Espírito Santo. Mas a sua eleição, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, se deu única e exclusivamente pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Um primeiro versículo já falando de promessa, falando de esperança. Olha, Timóteo, existem coisas que não são afetadas pela ruína. Existem coisas que Deus preserva no meio do fracasso, no meio da ruína, no meio do erro. E uma delas é as suas promessas. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vivemos pela vida de Cristo. A palavra de Deus nos diz que pela sua vida fomos salvos. E Cristo desenvolve a sua vida em nós para nos tornar segundo o que Ele mesmo é. Em Filipenses ele disse, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até a vinda do Senhor. E é nesta promessa de vida abundante em Cristo, é na promessa de sua vinda para buscar os seus, que o apóstolo Paulo inicia esta carta. Ah, que viva esperança! A palavra de Deus nos diz dessa esperança qualificada pela paciência. O Senhor nos exercita em tudo, irmãos. O Senhor deseja que nós ganhemos musculatura espiritual. Ele fez a promessa da vinda, mas nos exercita em paciência desta esperança. E nos dias que vamos vivendo, vivemos desejando a sua vinda, mas pacientemente. Paciência qualifica a esperança diante da promessa do Senhor Jesus. É interessante que em 1 Tessalonicenses 1 e 3, o apóstolo Paulo fala da paciência, da esperança. 1 Tessalonicenses 1 e 3, já agora falando dessa igreja, ele diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, do quê? Da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aqui ele diz, obra da vossa fé, trabalho do amor, paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos em Tessalônica, diz que lembrava, sem cessar, a todo instante estava em seus pensamentos, lembrando aquela igreja, a obra da vossa fé, o trabalho de amor e a paciência de esperança. Mas os dias de ruína chegaram, já nos dias de Timóteo, agravaram, em Apocalipse, capítulo 2, já agora o apóstolo João, escrevendo às igrejas da Ásia, em meio de ruína, em meio de fracasso, em meio de falhas, em Apocalipse 2 e 2, João diz, eu sei o quê? As tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Difere, né, irmãos, de Tessalônica. Não difere? Ainda que externamente era a mesma coisa.
Havia obras, havia trabalho, havia paciência. Mas aqui as qualidades espirituais contidas na igreja em Tessalônica estavam se perdendo. Em Tessalônica a obra era da fé, o trabalho era do amor, a paciência era da esperança. Em dias de ruína, os irmãos em Éfeso haviam perdido a fé, o amor, a esperança. Mas os conselhos do Senhor volta, lembra. São as palavras usadas pelo apóstolo João. Recorda, a obra precisa ser qualificada por fé. O trabalho precisa ser qualificado por amor. A paciência não pode perder a esperança. São qualidades, irmãos e irmãs, espirituais, que qualificam o nosso trabalho, que qualificam o serviço, o trabalho da igreja local. Obra de fé, trabalho de amor, paciência em esperança. A igreja local não pode perder essas qualificações. Éfeso, nesses dias aqui, estava sendo chamado a reconsiderar, diante da palavra de Deus, esses conselhos. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Mas lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática as primeiras obras. O desejo do Senhor era a restauração desses irmãos, para que assim como a igreja em Tessalônica, a obra fosse de fé, o trabalho fosse de amor e a paciência fosse em esperança. Mas o apóstolo Paulo, então, o seu querido irmão em Cristo, que ele chama meu amado filho, está a dizer, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Versículo 2, a Timóteo, meu amado filho. Como o apóstolo Paulo tinha um carinho, tinha uma alegria na presença deste querido irmão. Diz, Timóteo, meu amado filho. E ele diz aqui, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Uma tríade que alicerçava a fé deste servo do Senhor. Graça, misericórdia e paz. Irmãos, tenho observado ao estudar as Escrituras que as cartas do apóstolo Paulo dirigidas às igrejas era qualificada por graça e paz. Escrevia as igrejas e dizia graça e paz. Mas ao escrever as cartas pessoais, ele introduziu a misericórdia. Graça, misericórdia e paz. Nós, irmãos e irmãs, somos frutos da misericórdia de Deus. A misericórdia que nos ajuda a cada instante. E é por isso que ela se renova cada madrugada, cada amanhecer. E esse é o motivo pelo qual não somos consumidos. A misericórdia de Deus se renova. A misericórdia é a bondade de Deus para que sejamos restaurados. Se falharmos, podermos, por sua misericórdia, voltar à sua presença, andar nos seus caminhos. Graça, Timóteo, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. Ele falou isso na sua primeira carta, ele falou isso também a Tito. E a Filemon, ele não falou, porque ao citar Filemon, já nos versículos subsequentes, ele cita a igreja que estava em sua casa. E como nas epístolas, ele disse apenas graça e paz. Então, graça e paz, uma saudação às igrejas locais. Graça, misericórdia e paz. Uma saudação nas cartas pessoais. E ele segue, irmãos e irmãs, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar
faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui ele fala de algo nele, no apóstolo, e algo que ele fazia em prol do seu amado filho. Ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O apóstolo Paulo orava por Timóteo, assim como ele orava pelos irmãos das igrejas. Mas aqui então ele cita, e é interessante, irmãos e irmãs, que ele faz uma relação entre consciência pura e oração. E isso, irmãos e irmãs, é um princípio das Escrituras. As orações que fazemos uns pelos outros está condicionada a uma consciência pura. É por isso, irmãos e irmãs, que em Hebreus, o escritor em Hebreus, capítulo 13, versículo 18, diz, Hebreus 13, 18, diz, Hebreus 13 e 18, diz, orai por nós, porque confiamos que temos uma boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Existe uma relação entre orarmos uns pelos outros e somos incentivados pelas Escrituras a orarmos uns pelos outros. Mas sempre que esse assunto é apresentado, o assunto também de uma consciência pura, de uma consciência honesta, de uma consciência sem acusação é colocada. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque a nossa oração é vedada se não temos uma consciência pura para com o Senhor e para com os nossos irmãos, para com o nosso semelhante. O próprio Senhor disse, olha, se você for ofertar, apresentar ofertas, se você for apresentar a sua adoração, e se você lembrar que você tem alguma pendência, resolva a pendência, para que a oração seja aceita. Esse é um princípio que está estabelecido. Tiago, na epístola que leva o seu nome, na carta que leva o seu nome, Tiago capítulo 5, e versículo 16 diz, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Interessante, né, irmãos e irmãs? A confissão, a resolução dos problemas de relacionamento, para que possamos então apresentar as nossas orações, as nossas súplicas. Confessai as vossas culpas uns dos outros. É por isso que hoje mais cedo nós estudamos que o caminho a ser trilhado em dias de ruína exige do crente, do servo de Deus, ele ser ensinável, ele ser corrigido pelo Senhor e pela sua palavra, mas ele também perdoar as ofensas pessoais. Porque isso qualifica as suas orações. Prepara ele para estar com a consciência pura, honesta, diante de Deus e dos homens. Uma consciência pura. Então lembremos disso, irmãos e irmãs, nas nossas orações. Alguém pode dizer para você, ora por mim. E devemos orar uns pelos outros. Mas uma oração qualificada por uma vida sem pendências, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, e para que também possamos ter resposta às nossas orações. Sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te. E olha do que o apóstolo lembrava. Interessante, né? Lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Ah, o apóstolo Paulo, nos dias, nos anos que ele passou na convivência desse querido irmão,
Lá no cárcere, muitas dessas ocasiões, muitos desses momentos, voltava à sua mente. Mas ao escrever, ele diz, eu lembro, meu amado filho, das tuas lágrimas, dos dias que choramos juntos, dos dias que lágrimas de afeição pelo povo de Deus, pelo trabalho do Senhor, pelas almas, foram derramadas. Lembro-me das tuas lágrimas. Ah, isso é maravilhoso, irmãos e irmãs, podermos compartilhar com os nossos irmãos, não somente experiências espirituais, mas uma vida de serviço, uma vida de devoção ao Senhor. Escrevendo aos irmãos ali em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz, espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. O apóstolo Paulo podia dizer a essa igreja, a minha esperança é que em breve vos mandarei Timóteo. E ninguém tem de igual sentimento que cuide do vosso estado, que sinceramente cuide do vosso estado. Que confiança neste servo que ele mesmo já havia dito que era conhecedor das doutrinas dos apóstolos. Um servo que, mesmo novo em idade, estava experimentado no Senhor e na sua palavra. E ele diz, este servo, ele é precioso, porque ele é devoto. Ele não procura a satisfação dos seus próprios interesses, mas ele busca a satisfação, busca suprir a necessidade dos irmãos. Timóteo era assim. O apóstolo Paulo desejava mandá-lo, nesta ocasião, enviá-lo a Filipos. E é por isso, então, irmãos e irmãs, é que ele lembra das lágrimas. As lágrimas de um servo sincero. E ele continua dizendo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Interessante, né, irmãos? Uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé alicerçada. Trazendo à memória a fé não fingida. Era a qualidade da sua avó. Estava presente na vida da sua avó. Estava presente também na vida da sua mãe. E ele também diz, e estou certo que também habita em ti. Qualidades essenciais para o serviço cristão. Uma consciência pura, um amor genuíno, um cuidado pelo povo de Deus e uma fé não fingida, uma fé verdadeira, que se expressava em ações. A fé se conhece pelas ações que são realizadas. As ações demonstram a fé. Nós temos isso nas Escrituras, mesmo, já citei, já lemos aqui, né? Tiago também trata disso. As obras como evidência da nossa fé. Isso estava presente em Timóteo. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e é interessante que muitas vezes nós fazemos uma similitude para decorar alguns versículos,
tanto 1 Timóteo 1:5, como quando a 2 Timóteo 1:5 fala dessa fé não fingida, né? 1 Timóteo 1:5 diz também, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O fim do mandamento, o fim da lei de Deus escrita nos nossos corações é amor e um coração puro. É também uma boa consciência e é uma fé não fingida. E é interessante então que este versículo em 1 Timóteo 1:5 resume tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo nesses primeiros versículos de 2 Timóteo. Amor, consciência, uma boa consciência e uma fé não fingida. Ora, o fim do mandamento, o fim da lei de Deus, o fim dos conselhos de Deus é um amor em um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Que o Senhor encontre isso, irmãos e irmãs, em nós. Uma boa consciência, um amor que nos motiva a servir o Senhor e uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Ele segue dizendo, porque este motivo por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Surge aqui uma palavra interessante, né? Despertar. Despertes. Dias de ruína, em dias de dificuldade. O apóstolo está convocando o seu amado filho, Timóteo, a despertar o dom. Pode ocorrer numa igreja local, numa localidade, de negligenciarmos o dom. Outros irmãos estão a exercer os trabalhos, o ministério, os seus dons. O que é o dom? As habilidades espirituais dadas por Deus. E de repente nós vamos murchando e diminuindo, negligenciando um dom, um presente de Deus que Ele nos deu, nos qualificando ao serviço. Outros têm exercido, então eu vou, de alguma maneira, eu vou me acomodando àquela situação, né? Outras coisas podem surgir, ocupar o meu tempo. Mas pode também, irmãos e irmãs, ocorrer o contrário disso, em dias de dificuldade, ruína, oposição, estarmos amedrontados a ensinar, a sustentar a verdade, a visitar, a evangelizar. O apóstolo está dizendo, ora, desperte o dom que há em ti, desperte as habilidades espirituais que Deus tem graciosamente te dado, Timóteo, e exerça elas na dependência do Senhor. Desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus, Timóteo, verso 7, Deus não nos deu um espírito de temor. Aqui no original, temor relacionado a medo, a covardia, a se afastar. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O apóstolo Paulo está estimulando o seu amado filho. Desperte o dom. Mas também, não te envergonhes. Não temos um espírito de temor, de medo, de covardia, de afastamento. Não. Deus nos qualifica em fortaleza, em amor, em moderação. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, diante de tudo isso que ele está dizendo, olha esses avisos. Mas agora ele diz, antes, participa das aflições do Evangelho,
segundo o poder de Deus. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo sempre teve com clareza na sua mente e no seu coração que as aflições do Evangelho eram um grande privilégio. O sofrimento por Cristo era um grande privilégio. Ele compreendeu isso desde o princípio, pois o seu chamamento, salvação e a sua vocação tinha como uma das qualificações divinas sofrer pelo Evangelho. Atos capítulo 9, descrevendo a conversão do apóstolo Paulo, trecho bem conhecido dos irmãos, nós vamos ler apenas um versículo, Atos 9:16, falando desse chamamento. O Senhor então diz a Ananias, vamos ler o 15, disse porém o Senhor, vai, pois este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A salvação do apóstolo Paulo tinha, entre muitos objetivos, este também. O Senhor ia conduzi-lo ele em vida, anunciando o santo evangelho entre os gentios, reis, entre os filhos de Israel, mas ele também teria o privilégio de padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esse que outrora havia assolado a igreja, havia maltratado os filhos de Deus, e por conseguinte o próprio Senhor, o Senhor Jesus diz, por que me persegues? A este agora ia, pela graça de Deus, sofrer por Cristo, padecer por Cristo. E ele via, irmãos e irmãs, isto como um grande privilégio, padecer por Cristo. Quantas oposições ele relata em alguns trechos, algumas partes das Escrituras. Quantas oposições, açoites, prisões. Está escrevendo isso para o seu amado filho Timóteo, numa cadeia romana. O privilégio de participar das aflições do Evangelho. Aos irmãos também ali em Filipenses capítulo 2, capítulo 1, Filipenses capítulo 1 e verso 29, o apóstolo Paulo diz, porque a vós vos foi concedido, é uma concessão divina, irmãos e irmãs, sofrer pelo Senhor, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Já pensou? Nós temos esse privilégio, irmãos, não somente crer no Senhor Jesus, mas padecer por ele. Padecer por ele. Em Colossenses, o próximo livro, pós-Filipenses, em Colossenses, ele também diz, Colossenses capítulo 1 e verso 24, regozijo-me. Ele tinha prazer no sofrimento por Cristo. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo não somente sofria oposições físicas e externas, mas internamente no seu coração. Ele sofria pela manutenção e pela edificação, pelo crescimento de cada irmão e irmã. Ele então diz,
Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. E pelo seu corpo, que é a igreja. Irmãos e irmãs, sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo via esse chamamento, padecer pelo nome de Cristo, como um grande privilégio. Mas os legalistas, os formalistas, não compreendiam assim. Já pensou o que é o formalismo? O que é o legalismo? Muito pelo contrário. Diante da igreja local ali em Gálatas, eles perceberam que era possível escapar do sofrimento. E começou a introduzir heresias. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 e verso 12. Aqui diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os da circuncisão, os judaizantes, diante daquela igreja local, passou a dizer: olha, para que ser perseguido? Circuncida, tudo fica resolvido. Se os religiosos da circuncisão vier te inquirir, te perguntar, te espreitar, você pode dizer: não, já me circuncidei. Você não sofre oposição. Tá fácil. Irmãos e irmãs, essa é a resolução humana. O apóstolo Paulo diz: olha, sofrer por Cristo é um privilégio. Mas esses legalistas, irmãos aí em Gálatas, eles vos obrigam a circuncidar, para que vocês percam este privilégio, para que vocês não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo. O legalismo, o formalismo desagrada a Deus, segundo esse versículo, por 3 motivos. É um fingimento. Querem mostrar boa aparência na carne. É também imposição humana. Esses vos obrigam. E terceiro, é uma ação humana que afasta o homem de andar na vontade plena de Deus. Em circuncidar, eles não eram perseguidos. E para o apóstolo, era um grande privilégio. E esse está dizendo: tudo fica tranquilo aqui na igreja local. Se vocês se circuncidarem, vocês não vão ser perseguidos. Introdução de pensamentos heréticos. O Senhor já havia anunciado que era um grande privilégio sofrer por Cristo. É interessante observarmos que os nossos sofrimentos redundam em honra e glória ao nome do Senhor se sofrermos por Cristo. O apóstolo Pedro diz assim, irmãos e irmãs, vamos ler? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, diz assim, vamos ler? 1 Pedro 4 e 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha o verso 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Sofrermos por Cristo, sustentando a sua palavra, anunciando o santo evangelho,
Mas o apóstolo Pedro diz, olha, pode ser que o seu sofrimento seja por causa de uma vida pecaminosa. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou um ladrão, ou um malfeitor, ou como aquele que se entremete em negócios alheios. Pensou? Temos que olhar, considerar. Como temos sofrido? É pelo Senhor? Sustentação da sua vontade em nossas vidas? Glorificação do seu nome? Isso dá glórias ao Senhor. É uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus ali em Mateus 5 anunciou. Era motivo de alegria e de prazer sofrer por Cristo. Mas é possível que de repente estamos passando por algum sofrimento, talvez até na alma, de pensamento, de sentimentos, por mantermos algum pecado, alguma transgressão. Isso não glorifica a Deus. Mas podemos glorificá-lo em servi-lo. O tempo avança tão rapidamente, né? Queria concluir com os irmãos, pelo menos o capítulo 1 de 2 Timóteo, mas ele segue aqui do versículo 9 até o versículo 12, falando agora da salvação e dessa santa vocação. São duas coisas distintas, mas que se interagem, né? Somos salvos, mas também somos vocacionados. A vocação do cristão, a santa vocação do cristão, é a glorificação do nome do Senhor ao habitar Ele em nossas vidas. Ele nos vocaciona a servi-lo, a amá-lo, né? A desejá-lo. Aqui diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Compreende, irmãos e irmãs? Ele não disse aqui ao final, eu sei em que eu tenho crido. Nós não cremos num conjunto de doutrinas, num conjunto de preceitos humanos. Nós cremos numa pessoa bendita, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que está ressurreto dos mortos, entronizado na presença de Deus, já glorificado, já exaltado nos céus. Esta pessoa que temos recebido, esta pessoa que o apóstolo Paulo tem recebido, ele diz, porque eu sei em quem eu tenho crido. É uma pergunta que temos que fazer aos nossos amigos. Você sabe em quem você tem crido? Ele pode dizer, eu tenho crido num punhado de coisas. Tenho feito algumas, tenho evitado outras, mas temos que voltar à pergunta principal. Porque quem não é que? Quem remete a uma pessoa? Quem é este que pode perdoar pecados? É uma pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É tão difícil, né, irmãos e irmãs, somente pelo poder de Deus. Porque nós amamos os nossos amigos e apresentamos o Evangelho, e eles vêm com aquela bagagem religiosa, talvez até que adquiriram desde os seus nascimentos. Eles dizem, nossa, mas eu tenho feito muitas coisas, eu tenho obedecido muitas coisas, eu tenho me esforçado. Nós dizemos, é quem? É uma pessoa bendita. Você precisa recebê-la. É Cristo. Foi Ele o autor e o consumador de uma obra grandiosa de salvação e perdão. Em Atos capítulo 4, 12 diz, em nenhum outro há salvação, somente em Cristo, na sua obra, na sua pessoa bendita. Mesmo a Timóteo ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só caminho, há uma só mediação,
uma só forma de chegar aos céus, por Cristo. E nós então anunciamos isto que cremos. O apóstolo anunciava o que cria, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O tempo avançou, nós vamos finalizar, mas não poderíamos deixar de citar também o versículo 13. Ele diz a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Na tradução de John Nelson Darby, a palavra conservar é no sentido de esboçar, uma exposição sistemática, um resumo da doutrina. O apóstolo desejava que Timóteo fizesse um esboço para si e para todos aqueles que conviviam com ele, das doutrinas, dos ensinos, aqui resumido na expressão das sãs palavras que de mim têm ouvido. Esses dias, irmãos e irmãs, de tanta dificuldade e oposição que vivemos, é necessário muito esboço. Muito esboço. É necessário páginas e páginas de esboço. O processo de aprendizado varia de irmão para irmão, de pessoa a pessoa. Nós lembramos na nossa escola secular que alguns colegas levavam caderno, outros não. E muitos dos que não levavam caderno não era por desídia, por desinteresse. Tinha facilidade, sentado, ouvindo, captar tudo, reter tudo. Saiu bem nas provas. A gente até admirava, né? Você não anota nada. Tem pessoas assim. Mas o apóstolo incentiva Timóteo a esboçar, a conservar o modelo das sãs palavras, fazendo anotações, uma exposição sistemática de tudo aquilo que ele já tinha ouvido, aprendido, retido. E é necessário. O irmão diz que nós aprendemos e retemos com a ponta da caneta, escrevendo, anotando. Isso exige dedicação, mas também exige tempo. Irmãs, com todos os seus afazeres, com todas as atividades do lar, talvez também do trabalho externo, fora, tira um tempo, dedica um tempo. Pega uma caneta, um lápis, abre a palavra de Deus, uma folha, faz anotações. Talvez daqui a alguns poucos dias, o seu filho ou sua filha vai, em uma conversa particular, te perguntar: mamãe, como que faço para crer? Como que eu faço para converter? Já pensou que privilégio? Talvez vai ser a resposta das suas orações, das orações da família, das suas orações, da oração do marido. Você não pode dizer para o seu filho: vamos esperar o papai chegar. Você precisa dizer: senta aqui do lado da mamãe. Eu já fiz um pequeno esboço de alguns versículos que pode te levar a entender esta verdade. Você conduz a sua criança ao conhecimento pleno do Evangelho. Dizer: eu quero, mamãe, eu confio, eu me entrego. Que privilégio, irmãos e irmãs. Mas é necessário tempo para estudar, para dedicar, para esboçar. Talvez nessa noite vai ficar alguma amiga na igreja local, talvez outro dia, para trás. E você pode sentar, irmã, ao lado dela, abrir a palavra de Deus, encontrar aquela pequena anotação que você fez, tirar aquele papel, sentar ao lado da sua amiga que você tanto ama e dizer: olha, 2 ou 3 versículos pode esclarecer a sua dúvida. Esse é um trabalho, irmãos e irmãs.
de todos nós. Desperte, Timóteo, o dom que há em ti. E o Senhor tem nos chamado, irmãos e irmãs, todos nós, homens e mulheres, servos e servas, a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, a convidar almas, a anunciar o plano de salvação. É um privilégio, entre muitos que temos, mas é necessária essa dedicação, é necessário esboçar, é necessário anotar, escrever, encher agendas. E na medida que vamos fazendo isso, o Senhor, por sua graça, vai imprimindo como um bom depósito que Timóteo tinha. O grande depósito de Timóteo, irmãos e irmãs, não era ouro e nem prata. Eram os ensinos do Senhor que ficaram impressos na sua alma. Como ele apreciava. Nesses dias de prisão, ele diz, olha, ficou os livros e a capa. Como o apóstolo tinha prazer no estudo. Era um depósito. Um depósito, irmãos e irmãs, que não podia ser roubado. Que não podia ser tirado dele. Nem nas prisões. E ele podia, nas prisões, escrever às igrejas e aos seus amados filhos, porque esse depósito estava impresso na sua alma, no seu coração. Que o Senhor nos encontre assim, irmãos e irmãs, alicerçados na verdade, despertados os dons que Deus graciosamente tem dado a cada um de nós. Não podemos avançar mais, o tempo passou. Mas ao longo desta carta, o apóstolo Paulo está orientando o seu amado filho. Qual é a senda? Qual é o caminho? Quais são os princípios que regem a vida do Filho de Deus em dias de ruína e fracasso? Que encontremos também este caminho. Que encontremos na nossa igreja local. Que encontremos entre os irmãos uma posição, como Timóteo encontrou, como Demétrio encontrou, e que possamos honrar e glorificar o nome do Senhor, ao servi-lo fielmente. Amém. Amém.